O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com você em mais um estudo do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira! Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar, então, na nossa aula de número 5, vamos ver um rebanho e um pastor. O que é que, na verdade, Jesus quis nos ensinar, quis nos mostrar, quando ele trouxe, então, quando ele nos falou sobre isso. Quando ele disse, haverá um rebanho e um pastor. Então, nós vamos, à luz da doutrina espírita, explicar esta sentença do Cristo. Vamos ainda identificar as condições favoráveis para o cumprimento desta profecia e destacar a contribuição do Espiritismo no contexto da previsão. Então, iniciamos com a passagem do Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículos 14 a 16, que nos diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Em algumas religiões do planeta, existem atualmente acordos comerciais, econômicos, políticos e sociais coordenados, na sua maioria por respeitáveis organizações internacionais, públicas ou privadas. São iniciativas que visam a aproximação e a integração de diferentes nacionalidades. A Comunidade Europeia Econômica Europeia é um exemplo deste tipo de união. As palavras do Cristo, contudo, extrapolam estas ligações sociopolítico-econômicas. Meus queridos amigos, nós estamos diante de uma profecia de Jesus. Como nós sabemos, Jesus tinha a faculdade de dupla vista, que era a faculdade, dentre a faculdade de dupla vista, uma das capacidades é exatamente poder prever o amanhã. Então, Jesus, em vários momentos, nos trouxe
profecias, nos trouxe fatos, situações afirmativas que só iriam ser cumpridas no amanhã. E uma delas é exatamente em relação a que um dia o nosso orbe será considerado um rebanho e um pastor. Então, nesse primeiro momento, após a leitura da passagem do Evangelho de João, a nossa apostila vem nos mostrar que já existem inúmeras iniciativas no mundo de unir países, de unir economias, trazendo inclusive o exemplo da Comunidade Econômica Europeia. Mas a afirmação, a previsão de Jesus, a profecia de Jesus é algo muito maior. Nós não estamos aqui, Jesus não estava falando de questões sociopolíticas e econômicas, mas exatamente falando no aspecto de no aspecto religioso, no aspecto moral, no aspecto de vida, no aspecto realmente de uma motivação, de uma razão para viver, no sentido de que, em um determinado momento, todo o planeta orbe estaria realmente caminhando conforme a lei de Deus, todos caminhando para o amor, para a fraternidade, para a caridade, para a união entre os povos, para a humanidade entre os seres, porque é exatamente isso que fará com que nós saiamos da condição de espíritos imperfeitos e adentremos a condição de espíritos bons e um dia a condição de espíritos puros. Então não basta uma união econômica, política, é importante uma união de moralidade, de princípios fundamentais que farão com que a humanidade caminhe toda para realmente para o mesmo sentido positivo, levando todos ao caminho do bem. Então é exatamente neste sentido que Jesus está colocando a sua afirmativa, que ele seria o pastor, nós sabemos que ele é o governador da humanidade, mas no sentido de que todos nós, a humanidade inteira, nos veríamos realmente, nos perceberíamos e nos sentiríamos como ovelhas deste rebanho ao qual Jesus é o grande pastor. Então, ao afirmar que nós seríamos um rebanho só, ele queria dizer que todos nós estaríamos com os corações unidos pelo mesmo sentimento de amor, de humanidade e fraternidade, e veríamos nele esse condutor divino, esse o bom pastor, que conduz as suas ovelhas sempre em segurança para o aprisco. Então, Jesus, nas suas afirmações e nessas palavras, indicam que acontecerá também uma integração religiosa entre os diferentes povos que compõem a humanidade planetária. Então, essas afirmações indicam que essa integração não será única e exclusivamente política, econômica, mas religiosa, integrando todos os povos, que é algo que, no primeiro momento, parece muito difícil de acontecer. Na nossa condição atual, realmente o é. Mas essa é uma previsão de Jesus que irá se cumprir, não necessariamente no tempo atual, na nossa geração, mas é algo do futuro para, certamente, o mundo regenerado. E se pergunta como será possível efetuar essa união? Todas querem a unidade, todas as religiões, todas as crenças querem ter a unidade, querem ter a verdade. Quando ele, como diz aqui, todas querem a unidade, todo mundo quer buscar essa união, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão. Nós sempre acreditamos que, na verdade, nós estamos com conhecimento e que as outras crenças é que de alguma forma precisam modificar-se, precisam adequar-se, porque entendemos que as nossas crenças são perfeitas. Então, como isso se dará? Quem vai ceder? Qual religião, qual credo, qual doutrina? E a doutrina muito lúcida
nos ensina que, na verdade, não vai haver uma imposição de uma religião sobre outra, da doutrina espírita em relação a alguma outra religião, que isso vai decorrer realmente das descobertas da ciência, que virão pouco a pouco clarear, trazer luzes sobre assuntos que a doutrina espírita já nos orienta e nos ensina, e a partir do momento que a ciência comprovar determinadas afirmações e verdades, naturalmente todas as demais crenças do mundo precisarão englobar dentro dos seus conceitos, das suas orientações religiosas, aquelas verdades comprovadas pela ciência. E isso irá, pouco a pouco, trazendo essa unidade, fazendo com que, embora permaneçam as religiões, vai continuar existindo o espiritismo, o judaísmo, o budismo, o catolicismo, as religiões vão continuar, mas os princípios básicos serão os mesmos, exatamente em decorrência das comprovações científicas, que não teremos como, as religiões não poderão mais negar-se a aceitá-las. Então, isso vai pouco a pouco favorecendo essa unidade, esse único rebanho, sob o comando de um único pastor. Ela se fará, portanto, essa união se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam. Então, é aquilo que nós dissemos. É uma necessidade, vai se tornar uma necessidade com o desenvolvimento da intelectualidade, da moralidade, da ciência, as coisas naturalmente caminharão para esse objetivo em comum. A palavra pastor tem vários significados bíblicos. Pastor ou guardador de gado é o mais conhecido. Identifica as pessoas que cuidam de um rebanho, especialmente o de ovelhas. Pode referir-se a ministro de uma igreja. Indica também governante espiritual ou guia de um povo, de uma nação ou humanidade. Encontramos ainda o significado de pastor como indicativo de Deus, o Criador Supremo. Então, existem vários significados. A qual deles Jesus se refere ao dizer que haveria um único rebanho e um único pastor? Então, Jesus aplica a si mesmo o cognitivo de pastor ou porta, quando ele disse: Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, no sentido de governador ou dirigente da humanidade terrestre, o condutor dos nossos destinos. Nenhum dos demais significados se aplicam ao mestre. Então, ele não deve ser confundido com um guardador de ovelhas, com o ministro ou chefe de uma igreja, porque ele não representa uma igreja A, B ou C, mas ele representa o amor, a representação do amor na terra, com o governante de uma província e especialmente com Deus. Então, ele não é Deus, ele não é o guardador de ovelhas, ele não é o chefe de uma igreja, ele é exatamente o condutor, o dirigente da humanidade terrestre, o condutor do nosso destino. Então, vejam que ele não é, a sua governança não é restrita a um povo, mas a toda a humanidade. Então, quando ele diz um único rebanho, um único pastor, ele está se referindo à humanidade inteira. Todos nós, em algum momento, estaremos unidos nesse sentimento de fraternidade, realmente de humanidade cristã, sob a orientação que já existe do Mestre, mas nem todos assim consideram-se. E esse entendimento, isso vai acontecer com todos nós. Neste sentido, Jesus não é apenas o pastor, mas é o bom pastor, porque ele conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo do processo ascensional. E o vocábulo ovelha apresenta 3 interpretações. A forma literal conhecida de animal, fêmea do carneiro,
A que faz referência aos crentes, religiosos, adeptos ou seguidores de uma religião, e a que indica todos os espíritos bons, justos ou benevolentes. Fica claro que Jesus considera como ovelhas o sentido expresso nos itens B e C, ou seja, os crentes, religiosos, adeptos de uma religião e todos aqueles bons espíritos, justos ou benevolentes. Jesus, ele é o bom pastor. Ele não apenas nos guia, nos orienta, mas ele conhece a cada um de nós. Jesus conhece o que se passa no coração de cada um dos seus irmãos, das suas ovelhas. Nós, muitas vezes, pensamos que Jesus, por ser o governador do orbe, por ser um espírito puro, ele não vai ocupar seu tempo com cada um de nós individualmente, como se nós fôssemos pequenos demais, e tivéssemos perante Jesus e perante Deus pouca importância, como se eles tivessem missões, encargos muito maiores para se preocuparem. E quando nós estamos estudando sobre Deus, que é ainda muito maior do que os Cristos, diz lá que Deus sim se importa com cada um das suas criaturas, com cada uma delas, mesmo as mais ínfimas criaturas, Deus está coordenando tudo. Então, assim como Deus, Jesus também. Nenhum de nós deixa de ter importância. Tanto é assim que Jesus disse a Simão Pedro, quando ele retornou à pátria espiritual, que depois que Simão Pedro ficou durante algumas semanas usufruindo da companhia do mestre, o mestre disse que ia voltar à terra, porque enquanto houvesse uma lágrima, ele não se permitiria descansar. E nesse momento, Simão Pedro disse: Então eu vou contigo, mestre. E voltaram ambos para a crosta terrestre para trabalhar em benefício dos que sofrem. Então percebam que ele realmente não é apenas o pastor que guia, mas ele é o bom pastor porque ele se preocupa, ele ama cada uma das suas ovelhas, cada um de nós. Jesus ainda disse: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus anuncia com essas palavras a diversidade religiosa que existia na sua época, em todas as partes do mundo, cuja maioria abraçava a crença em vários deuses. Em Jerusalém conviviam diversas seitas do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, dos nazarenos, dos essênios, dos samaritanos e terapeutas. Então, Jesus estava aí nos mostrando que ainda havia outras ovelhas que não estavam ali seguindo as suas orientações, os seus ensinamentos, a sua mensagem, a boa nova. E mesmo dentre os judeus, que Jesus ali estava entre os judeus, nós percebemos uma diversidade religiosa. Os fariseus, todos eles eram judeus, fariseus, saduceus, nazarenos, essênios, samaritanos, mas eles seguiam dentro do judaísmo, eles seguiam segmentos diferenciados. Então, nós percebemos ali, já dentro do judaísmo, nós já percebemos que havia sectarismo, sem falar das outras crenças que nós sabemos que o judaísmo foi a crença que trouxe, que realmente instalou o monoteísmo na Terra, que até então a crença que preponderava era o politeísmo, a crença em vários deuses. Então Jesus sabia que com esse sectarismo e que muitas vezes, cada país, cada grupo, cada sociedade seguindo uma religiosidade diferente, seria difícil alcançar essa condição. Para nós, ainda hoje é difícil perceber isso, mas Jesus é Jesus. Então, se ele disse que isso vai acontecer. E quando nós entendemos que as verdades, por exemplo, hoje, trazidas pela doutrina espírita, virão a ser ratificadas pela ciência,
não faz sentido e não fica mais lógico uma aceitação natural por parte dos demais credos? Com certeza. Então, as coisas realmente acontecem naturalmente. E lembremos que nós estamos em constante processo de aprendizagem intelectual e moral também. Então, o que para nós hoje nos parece difícil, no amanhã será algo natural e espontâneo. E assim as coisas realmente irão evoluindo para que um dia todos nós nos sintamos como partes de um mesmo rebanho e nos vejamos todos como irmãos. Nos dias atuais, a mensagem cristã não é crença universal, nós sabemos disso. A profecia do Cristo se aplica tanto à humanidade daquela época quanto à da atualidade, porque a sua profecia ainda não se cumpriu, nem naquela época, nem no hoje. Trata-se então de uma profecia que será cumprida possivelmente durante o período de regeneração, quando a humanidade terrestre estará mais unida em torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé. Então essa unidade ela vai chegando gradativamente. Não, provavelmente hoje, se nós formos examinar em relação àquela época, nós já evoluímos. Ainda não alcançamos a condição de um único rebanho, mas caminhando para essa condição, nós estamos, principalmente quando nós sabemos que no mundo de regeneração, ali permanecerão espíritos que já têm a crença em Deus, que já buscam o bem, que já procuram realmente crescer e evoluir, moralizar-se, que os espíritos ainda voltados para o mal, que se comprazem no mal, e que desejam permanecer na prática do mal, eles não terão mais a permissão de reencarnarem no planeta Terra. Então fica mais fácil nós percebermos como essa profecia de Jesus se cumprirá. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, venha o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É equívoco supor que a união dos homens em torno de uma única crença eliminará a diversidade religiosa existente no planeta. Então, isso era uma crença que algumas pessoas tinham. E a doutrina, de forma muito lúcida, como sempre, vem nos mostrar que não, que os princípios sobre os quais as crenças irão se fundamentar serão os mesmos, mas a diversidade religiosa continuará existindo no planeta. Mas todos terão a crença em Deus e todos se considerarão irmãos uns dos outros, filhos de um mesmo Pai. As pessoas, portanto, se manterão unidas pela crença em princípios espirituais universais e por um laço de fraternidade. Então, esses princípios espirituais universais, eles ainda não foram ratificados pela ciência humana. Existem na doutrina espírita, muito bem explicados, mas só se tornará uma crença universal quando a ciência ratificar esses princípios espirituais, fazendo com que os demais credos aceitem como uma verdade universal. E o laço de fraternidade também irá pouco a pouco ampliando-se na Terra. Será o progresso moral que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Fica fácil nós compreendermos isso quando nós percebemos que o progresso moral favorece o desenvolvimento do amor em nossos corações e, consequentemente,
há o sentimento de fraternidade e de humanidade. Enquanto a humanidade é muito egoísta, muito orgulhosa, que busca e luta pelo poder, pela intolerância, realmente pela vaidade, isso naturalmente faz com que os povos se afastem uns dos outros. Então, somente o progresso moral é que irá secundar essa união entre os povos, fazendo com que essas diversidades de opiniões, esses antagonismos que ainda verificamos no hoje, possam, pouco a pouco, paulatinamente, irem realmente sendo substituídos por essa irmandade, que é, nós já sabemos, que é algo natural, porque todos nós fomos espíritos criados por Deus e para o mesmo objetivo. Então, de fato, não há justificativas plausíveis quando nós compreendemos e aceitamos essa verdade de que somos filhos de Deus, não se justificam esses antagonismos que ainda vemos na humanidade. Por isso que esse auxílio mútuo e essa vivência de um auxiliando o outro, ela precisa ocorrer e ela ocorrerá, mas sem o progresso moral, sem a espiritualização do ser, nós não chegaremos a essa condição. Os livros sagrados das religiões e as características culturais de cada movimento religioso serão mantidos, pois representam o patrimônio cultural da humanidade. Ocorrerá, porém, uma espécie de diversidade religiosa que se apoiará na unidade de certas ideias fundamentais. Quer isto dizer que continuarão existindo judeus, católicos, islâmicos, protestantes, espíritas, etc. A geração que desaparece levará consigo os seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo a ascensional movimento, no sentido de progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Percebam, então, mais uma vez, que as religiões continuarão a existir, mas fundados em ideias fundamentais de unidade, e isso fará com que essa união, esse rebanho seja um só. E, claro, é aquilo também que nós falamos. O processo vai acontecendo de forma gradual. A geração atual que não busca, que não vive os princípios religiosos do amor, da caridade, da união, essa geração ela vai paulatinamente sendo exilada, sendo direcionada para outros orbes, e aqueles espíritos que pensam, vivem e estão conforme essa ideia do Cristo vão permanecer ou reencarnar na Terra, de modo que todo um planejamento não individual, mas um planejamento global de todo o nosso orbe, vai realmente desencadear essa profecia. Não digo desencadear, vai secundar a profecia do Cristo. Um rebanho e um pastor representa, portanto, a idade de maturidade espiritual da humanidade. Estamos na adolescência ainda da nossa maturidade espiritual. Temos uma caminhada longa até chegarmos a essa condição. Mas se todos nós formos criados com esse objetivo, a essa maturidade espiritual, a humanidade terrena também chegará. Indica, portanto, o surgimento de uma geração nova, solidária e fraterna, que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. E cabe a nós, que aqui estamos estudando, procurando conhecer um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, cabe a nós trabalharmos nesse sentido, procurando o nosso desenvolvimento moral, o nosso progresso moral, mas lembrando que esse progresso moral só pode dar-se através do próximo, através da vivência do amor, da caridade, vendo os outros como irmãos, sem discriminação, sem julgamento, compreendendo as suas diferenças,
não os vendo como pessoas melhores ou piores, mas como sendo todos nós iguais, vivendo momentaneamente situações, culturas, papéis diferenciados para o aprendizado necessário a cada um de nós, mas que esses papéis não nos tornam, em momento algum, melhores ou piores que os outros. Apenas estamos experienciando aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Então, este entendimento também nos ajuda a buscarmos, a favorecermos, a trabalharmos por esse rebanho único, todo ele sob a coordenação, a direção do nosso grande Jesus, o bom pastor. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando a nossa aula, sempre um aprendizado maravilhoso para todos nós, sempre uma grande alegria estarmos estudando as palavras de Jesus, as suas orientações, para que nós possamos nos aproximar do Mestre. Estamos na era da tecnologia, na era da inteligência artificial, o desenvolvimento tecnológico e da mentalidade da inteligência humana está muito bom, muito grande. Nós precisamos trabalhar e desenvolver a nossa moralidade. Então, precisamos estudar Jesus. Exatamente a mensagem de moralidade, de amor, a boa nova que ele nos trouxe, para que nós possamos crescer, sim, intelectualmente, mas principalmente moralmente. Meus queridos amigos, deixamos para você aqui nesse último slide, como você já conhece, as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Lembrando que para você acessar esta playlist, basta você buscar realmente o EAD Livro 3. Mas na descrição do nosso vídeo, nós trazemos a playlist, o link da playlist completa deste estudo, de modo que você possa acompanhar todas as aulas. Acesse o nosso perfil no Instagram para que você possa acompanhar e saber qual o estudo daquele dia. Nós temos muitos estudos no nosso canal, então, através do Instagram, você pode acompanhar com mais facilidade. Temos o canal no Telegram, que ali você nem precisa buscar a informação no Instagram. Nós já vamos informando para você no Telegram e você já vai ali sabendo os estudos que lhe interessam. Temos o nosso site, que é o site da nossa Casa de Jesus, onde você pode acessar todas as atividades de assistência espiritual que a casa disponibiliza para você. Você pode acessar os nossos slides, acessar a nossa livraria, enfim, conheça também o site da Casa de Jesus. Temos 2 e-mails para você. O e-mail Evelyn, @ é para dúvidas doutrinárias, o suporte @ é para outros assuntos. E temos ainda o WhatsApp e Telegram, caso você opte por esse meio de contato. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos realmente finalizando o nosso estudo desta passagem de Jesus, sempre maravilhosa, e você sabe, ainda tem muito estudo pela frente. Estamos só no início do nosso EAD Livro 3. Mas a mim cabe agradecer a sua presença. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua confiança. Se você gostou da nossa aula, curta o vídeo, é muito importante para nós. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo e vamos responder para você. E caso você acredite que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus queridos amigos, meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.